Vamos entregar este tempo ao Senhor Jesus. Nós te agradecemos de coração pela tua palavra, pela tua presença neste lugar, pelo teu Espírito que queremos que manifeste vida nas palavras que nós vamos ler. E oramos de coração para que tu fales connosco, Senhor, que tu nos ajudes a escutar a tua voz e a entender o que tu queres para a nossa vida, queres para nós como teus discípulos, e ajuda-nos a ter coragem de mudar. A ter coragem de dar passos de mudança na nossa vida para sermos tudo aquilo que tu queres que nós sejamos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se lembram de um momento em que passaram muitas dificuldades e se conseguem lembrar de um outro momento em que passaram uma grande abundância. Ora, não sei, talvez seja um casamento, não é? Os casamentos, normalmente, pelo menos cá em Portugal, há demasiada abundância, não é? Mas conseguem juntar um momento em que as duas coisas estiveram presentes? Eu estava a pensar nisso, na dificuldade e na abundância. E lembro-me de um episódio, quando estávamos a viver na ceia da hora, os nossos filhos pequenos, e estava a chegar o Natal. Aquela época tinha sido uma época difícil para nós, muitos daqueles anos, em que havia muita dificuldade para sustentar a família, mas de repente nós fomos surpreendidos com uma visita de alguém que não contávamos, que verdadeiramente nunca havia feito isto na sua vida, connosco, e sentiu da parte de Deus que nos devia abençoar. E de repente chega à nossa porta, deixa uma série de cestos com comida e com brinquedos para os nossos filhos. Foi um momento em que a coisa mudou assim, de um momento para o outro. Uma surpresa de Deus para nós. Por alguém a quem Deus falou e que obedeceu e nos abençoou daquela forma. E ela depois até nos contou como é que nunca tinha pensado naquilo, mas de repente ela foi movida por Deus para fazer isso. E eu acho que quando nós encaramos os desafios que às vezes temos e as dificuldades à nossa volta, nós podemos ficar ou paralisados por ser tantas as dificuldades e achar que não podemos fazer nada, ou então podemos achar, bem, eu também tenho necessidades, então não vou ajudar outra pessoa. Ou então podemos verdadeiramente aceitar o desafio que é fazer algo para mudar, algo para abençoar aquela pessoa. Não é? E quando olhamos para Jesus, eu sempre gosto de olhar para Jesus, porque Ele é verdadeiramente o nosso modelo como pessoa e como igreja também. Olhamos para o ministério de Jesus, ficamos surpreendidos da forma como Ele lida com as necessidades. Este Deus do universo que se decide envolver na nossa vida, que decide verdadeiramente tocar a nossa história de uma forma tão incrível, não é? E Mateus capítulo 14 é a passagem que hoje vamos ler nesta manhã. Esta passagem é curiosamente o único milagre relatado nos 4 evangelhos. Por que será? Porque era certamente um milagre muito importante. É o único milagre que é verdadeiramente repetido nos 4 evangelhos. E quando nós lemos, nós podemos ficar surpreendidos com 3 coisas que eu queria que vocês guardassem. Primeiro, a compaixão de Jesus. A compaixão de Jesus que vemos tantas vezes no seu ministério. Segunda coisa, a escassez dos recursos, a falta de recursos. A falta de provisão. E a terceira coisa, o milagre de Deus. E é curioso isto, não é? E eu oro que, de alguma forma, tu e eu possamos integrar os princípios que Jesus nos dá aqui para sermos abençoados e para entendermos o que Deus quer para nós. O que percebemos claramente é que Jesus se cruza com muita gente na cidade, pessoas que estavam desesperadas à procura de ajuda. E Ele, sendo o Senhor de tudo e de todos, decide envolver-se, regaça as suas mangas e faz uma diferença na vida de algumas pessoas. Havia muita gente que não foi abençoada por Jesus, certamente, mas houve muita gente que foi abençoada por Ele. E talvez às vezes o teu dilema, o meu dilema será que eu vou abençoar? Se posso fazer tão pouco? Mas o que tu podes fazer por alguém vai fazer uma grande diferença na vida daquela pessoa. E por isso eu tenho coragem a fazer isto. Mateus capítulo 14 diz assim: ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Diz ao desembarcar, ele viu uma grande multidão
teve compaixão dela e curou os seus enfermos. Há uma coisa que eu queria falar, antes de mais, que é este facto de Jesus se retirar. Porquê é que Jesus se retirou? Porque estava cansado. E ele fez uma coisa muito sábia, que todos nós temos que aprender, que é descansar. Encontrar momentos na vida em que tu paras e tu descansas. Porque quando tu não paras, tu perdes o sabor às coisas. Quando tu não paras, tu dás um mau sabor à tua volta. E esta é uma lição que precisamos de tirar, todos nós. Numa sociedade que só ouvimos falar de trabalho e de esforço, precisamos de aprender a descansar. Eu tive 2 semanas espetaculares. Todos sabem que eu gosto muito de trabalhar. Mas quando eu descanso, eu também descanso. E aprendi com muito custo. Se não perguntem aos meus filhos, eles podem responder, ou à minha esposa. Aí ela diz logo tudo. Mas a importância de descansar é fundamental na vida de hoje. Uma vida em que as pessoas às vezes são medidas por aquilo que fazem. E ninguém é o que faz. Nós somos o que somos. E o nosso valor vem intrinsecamente do amor de Deus por ti e por mim. Aquilo que Deus marca a nossa vida. Tu não vales os euros que tu produzes. Tu vales a imagem de Deus que tu tens. Eu acho que isto é uma coisa que nós precisamos de resgatar muito numa sociedade que fala muito de trabalho, muito de produtividade e que às vezes deixa de valorizar as pessoas. Então Jesus retirou-se. Um barco andou 8 quilómetros na estrada e mesmo assim não conseguiu fugir das pessoas. Porque as pessoas o encontraram, foram andar e o encontraram. E quando Jesus as vê, diz aqui, quando Jesus viu aquela grande multidão, ele teve compaixão dela. Ou seja, ele sentiu o que aquela multidão estava a passar. Ele não ficou indiferente. Ele não ficou sem sentir que as pessoas estavam a viver. Se calhar esta é uma dificuldade que nós temos, não é? Nós vemos tanta violência, vemos tanta pobreza, vemos tanta guerra. Ontem à tarde estava a ver um documentário e alguém me ligou. E ele ligou-me e disse: o que é que está a fazer? Eu disse assim: estou a ver aqui guerra em todo lado do mundo. Não é? Começamos a ficar insensíveis ao vermos a pobreza também à nossa volta. Começamos a ficar indiferentes. E Jesus sentiu compaixão. Ele importou-se com as pessoas. Érico Veríssimo diz que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. E se calhar isto é algo que muitos de nós vamos ficando um bocadinho envolvidos porque ficamos sedados face ao sofrimento. E é difícil às vezes também manter os limites, é difícil nós mantermos as barreiras. Eu tenho uma pessoa que verdadeiramente está constantemente a incomodar-me e eu tenho de bloqueá-lo, porque todos nós temos limites. Todos nós temos que aprender os limites. Mas não podemos ficar indiferentes às pessoas. Não podemos ficar insensíveis a elas. Jesus vê as pessoas com necessidades. Ele não passa de lado. Ele envolve-se na miséria. Ele envolve-se naquilo que as pessoas estão a viver. Aquela história do bom samaritano é interessante que Jesus conta, não é? E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem passou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Claro que há muitas justificativas para o levita e o sacerdote passarem de lado. Na verdade, eles iam numa missão que era ir à igreja cultuar a Deus. E para cultuar a Deus, eles tinham que ir limpos. Então, se eles parassem para tomar conta de um homem que estava sujo,
Um homem que estava ali moribundo, e eles iriam contaminar-se. Então eles não poderiam fazer o seu religioso dever, que era adorar a Deus. Esta é a verdade, gente. Não vamos aqui massacrá-los. Então eles pensaram o que é mais importante: ir adorar a Deus ou ir e ajudar esta pessoa. Porque se eles ajudassem aquela pessoa, tinham que passar por um processo de purificação, para depois poderem adorar a Deus outra vez. Não sei se já aconteceu algumas vezes em que chegou uma altura muito importante em que tu tinhas que decidir ou ir à igreja ou ajudar alguém que estava ao teu lado, e tu tiveste que fazer essa escolha. Mas o que percebemos claramente é que este homem, este samaritano, que era muito mal visto pelos judeus, e este muçulmano, e este católico, este homem que tem um desvio sexual, parou, moveu-se de íntima compaixão e cuidou daquele outro homem. E a pergunta é: quem és tu? Quem sou eu nesta história? Como é que nós vivemos a nossa vida? Quando é que quando nós presenciamos a miséria humana, o que é que nós fazemos por ela? Como é que isto toca a nossa alma? Como é que isto nos deixa incomodados? Como é que isto leva a agir de uma forma diferente? E Jesus, nesta história muito interessante, diz que vendo aquela multidão, encheu-se de compaixão. E a história continua. Diz: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e agora está avançado. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: olha, eles não precisam de ir embora. Vós mesmos dá-lhes de comer. E então eles disseram: mas temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. É interessante esta ideia de usarmos o pouco que nós temos e acreditarmos que Deus irá fazer muito. O passar da hora leva os discípulos a falarem com Jesus para que despeça a multidão, a fim de que esta volte para a sua casa. Lemos no versículo 21 de outro livro paralelo que eles eram cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. A resposta de Jesus é diferente. Em vez de mandá-los embora, diz assim: dá-lhes voz de comer. E claro, eles começam a pensar, e no livro de João nos diz que para saciar aquela fome daquela multidão era necessário, no mínimo, cerca de 200 denários. 200 denários são 200 dias de trabalho. Não é? Ou poderíamos pôr a arredondar a cerca de 6 meses de trabalho, o que vamos pôr aqui o número redondo de 5 mil euros. É necessário 5 mil euros, e à parte dos 5 mil euros é necessário encontrarmos comida para esta gente. Que eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, verdadeiramente, Filipe é que diz estas palavras. Filipe era um homem muito prático nos cálculos, mas pessimista nas conclusões. Talvez seja a história de todos nós, que vivemos num mundo muito racional, somos muito movidos pelo racional e pelo lógico, e menos pelo sobrenatural. Ou seja, quando um problema se depara diante de nós vemos o que é que isso nos vai custar. Não vemos as grandes oportunidades, mas vemos a grande dificuldade. E muitas vezes essa dificuldade que nós temos por nós, nesta lógica, neste realismo, nos leva a sermos mais pessimistas que positivos para aquilo que Deus tem para nós. Ou seja, deixamos de ver o que Deus pode fazer. Naquela história, no livro de João, encontramos um menino que tinha levado para aquela viagem 5 pães e 2 peixes. E dispôs-se a entregar. Não é? É interessante que o pouco, o que parece nada, afinal foi alguma coisa. E aquele pouco ou nada que tu tens nas mãos de Deus vai fazer uma grande diferença. Porque o que percebemos nesta história é que não importa se tu tens muito ou pouco, não importa se a nossa igreja é grande ou pequena, não importa se tu e eu temos muitos recursos ou não, o que importa é nós estarmos dispostos a entregar tudo ao Senhor. O devocional da minha semana, na quinta-feira, foi este. Tomando consigo os 12, Lucas capítulo 18. Que coragem de Deus!
confiar em nós. Mas Ele não agiu com sabedoria ao escolher-me, porque não há nada em mim, não tenho valor nenhum, dirias tu. Foi por isso mesmo que Ele te escolheu. Enquanto achamos que possuímos algum valor, Ele não poderá nos escolher, porque teremos os nossos objetivos próprios a alcançar. Mas permitimos que Ele nos faça desistir da nossa autossuficiência, então Ele pode chamar-nos para o acompanhar até Jerusalém. E nisso está implícito cumprirmos o propósito que Ele não discute connosco. Tendemos a pensar que pelo facto de alguém ter aptidões naturais, automaticamente será um bom cristão. Mas aqui o importante não é a nossa capacidade. O importante é a nossa pobreza. Não o que temos connosco, mas o que Deus coloca em nós. Não se trata aqui de virtudes naturais de força de caráter, de sabedoria, de experiência. Nessa questão nada disso tem valor. O que pesa mesmo é sermos levados pelo impulso de Deus e nos tornarmos os seus companheiros. E foi isto que Deus estava a fazer naquela história. Foi isto que Jesus decidiu encontrar. Encontrar discípulos a quem eles teriam que fazer algo. Que eles tinham. E eles diziam, não temos nada. Não, eles tinham alguma coisa. E se calhar quando Deus fala contigo e comigo, talvez tu digas, eu não tenho nada. Mas Deus te diz, não, tu tens alguma coisa. E é com isso que tu tens que eu vou fazer uma história diferente. E isso é o que é importante, não é? Porquê? Porque Deus dá à tarefa, Deus dá à igreja, Deus dá a cada um de nós todos os recursos necessários para cumprirmos a chamada que Ele nos confia. Ou seja, se Deus te chama a realizar algo para Ele, se Deus te chama a realizar algo, Ele vai te dar recursos suficientes. Tu podes dizer, mas isto não é suficiente. Pois não. Mas tu, ao agires em fé, tu vais ver Deus agir. Tu vais ver Deus a fazer a história acontecer. E sabes, quando tu vês Deus agir, e quando tu não tens recursos, no final, sabes uma coisa? É muito bom isso. Sabes porquê? Porque a glória nunca pode ser tua. Aleluia. Quando nós terminamos esta construção desta igreja, a nossa convicção é que esta igreja não era nossa. Só podia ser de Deus. Então não havia nada para nós dizermos que isso é nossa igreja. E o que eu acho importante é quando Deus nos chama para algo, não é? Nós não sermos demasiado racionais e calculistas. Não estou a falar em sermos ignorantes. Não estou a falar em sermos insensatos. Não estou a falar em sermos somente idealistas. Mas o que eu estou a falar é acreditar no sobrenatural de Deus. Acreditar que Deus também vai intervir na história. Se Deus te chama, Ele vai intervir na história. Imagina, este ping-pong de Jesus é muito interessante. Porque os discípulos dizem, Jesus, manda-os embora. E eles dizem, dá-lhes vós de comer. E passa a bola para eles. E depois Jesus fala, então o que é que vocês têm? Eles dizem assim, bem, só temos 5 pães e 2 peixes. E a bola passa para Jesus novamente. E neste episódio, que é relatado nos 4 evangelhos, como eu falei, mostrando a importância, o único milagre relatado nos 4 evangelhos, mostrando a importância deste milagre, claramente percebemos que o pouco que nós temos, que às vezes pode ser, Deus vai fazer muito. E a história continua. Depois de ordenar que as multidões se assentassem na grama, tomou os 5 pães e 2 peixes e, de os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Partiu os pães. O Jorge falou muito bem. Partir os pães. Como Jesus foi partido por nós. É muito interessante a expressão lá no livro de João, na parte paralela a esta, que diz assim, Jesus tomou, deu graças, partiu e distribuiu, tal como na ceia. Aquele episódio parecia uma ceia que foi dada àquela multidão naquele momento. Porque todas as expressões nos vêm lembrar precisamente isto. E diz assim, e todos comeram e se fartaram e recolheram os 12 cestos com os pedaços que sobraram, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. Deus espera que tu e eu o busquemos para termos a sua direção, para termos a sua provisão, tal como os discípulos fizeram.
lembrando as palavras de Jesus, não é? Que ele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas o que percebemos claramente é que tu e eu não realizamos milagres. Mas apenas pela tua e a minha obediência, milagres podem acontecer pelo poder de Deus. Porque verdadeiramente os discípulos não tinham nada para fazer. Mas eles confiaram e eles obedeceram a Jesus. Eles pegaram naqueles pães e começaram a fazer uma coisa estranha. Não sei se conseguem visualizar. Há vários filmes sobre este episódio. Não sei se já viram vários filmes sobre a vida de Jesus. E há várias formas de ler isto. Como é que isto aconteceu? Como é que o milagre aconteceu? Será que eles tinham um cesto e que foram tirando? Será que as pessoas foram tiradas de dentro? Como é que a multiplicação se deu? É muito curioso, não é? Porque pensando, 5 pães e 2 peixes. Bem, isto tinha que começar com... O máximo que podia ser é com 5 cestos de pão, não é? E depois 2 peixes, não é? Mas depois aquilo se multiplica, não é? De uma forma em que diz a Escritura que todos comeram e se fartaram. Sobrou. Ainda sobrou. Agora, é curioso que este claramente é o milagre, o clímax do ministério de Jesus na Galileia. E lembrar os discípulos de uma coisa, um episódio muito interessante, que tinha sido a multiplicação do maná do deserto. Ali estava num deserto, Jesus a multiplicar o maná. As palavras de Deuteronômio capítulo 18 diz: eu levantarei um profeta do meio dos seus irmãos como tu, dizia a Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu lhes ordenar. Jesus era este profeta, que iria ser levantado no lugar de Moisés. E aquele episódio daquela multiplicação dos pães, claro, na cabeça dos judeus, fez lembrar o episódio do maná do deserto. Aquilo voltou atrás 1400 anos. E começaram a ver que o Deus que proveu a necessidade de 1400 anos era o Deus que estava ali, naquele lugar, naquele momento, a prover a necessidade do seu povo, para alimentar toda aquela gente. O Deus que há 2000 anos atrás agiu e proveu a necessidade daquela gente é o Deus que hoje também pode prover a tua necessidade, a minha necessidade, seja ela qual for, e qual tipo seja. Mas o que percebemos nesta história são 3 lições que eu gostaria que nós guardássemos. A primeira delas é a importância de nós estarmos envolvidos no que Deus está a fazer. Tu não podes estar debaixo de uma árvore e dizer: Deus, quando tu quiseres fazer um milagre, o milagre vai acontecer. Não. Tu envolves-te. Tu estás envolvido na tarefa, naquilo que Deus te chama a fazer. Estás a realizar, tu não passas ao lado das pessoas. Tu sentes compaixão. Tu vês o que está a acontecer. Ou seja, tu quando vês alguém que está ao teu lado com necessidade, tu não oras só por ela. Tu oras com ela e tu podes ser a resposta para ela também. Amém. Ou seja, muitas vezes, às vezes nós acho que perdemos muitas oportunidades quando vemos alguém que está a passar uma dificuldade e ela abre o seu coração para connosco e nós dizemos: eu vou orar por si. Só sabe lá se não vamos orar ou não por ela. Temos que mudar a ordem das coisas. Temos que dizer assim: o que é que eu posso orar por ti agora? E vais orar agora, naquele momento. Oras pela pessoa. Porquê? Porque se tu oras e a pessoa vê Deus agir, ela até é capaz de acreditar que afinal Deus existe. Agora, se tu dizes que vai orar e ela sabe lá se tu oraste ou não oraste. Então o que é importante é tu não passares de lado. Tu olhares, tu envolveste. Envolveste onde Deus te coloca. Deixares que o Senhor toque a vida de outros através de ti. Segunda coisa. Usa o que tu tens. Deus não vai usar a fé do pastor, nem a oração da irmã que ora melhor na igreja. Deus vai usar a tua oração e as tuas palavras e a tua fé. Ou seja, às vezes nós somos um bocado idealistas, não é? Eu também era idealista. Muitas vezes eu uso: Senhor, quando eu tiver uma igreja assim, eu vou fazer isto. Não!
Quando Deus fala contigo, é naquele momento que Ele vai agir. É naquele momento que Ele quer agir. É naquele momento que Ele quer escrever a tua história. Por isso, se Deus põe algo diante de ti, põe algo no teu coração, o que Ele está à espera é que tu sejas obediente. O que está à espera é que tu verdadeiramente faças algo. E tu entregues o que Deus te confia. Pode ser o teu tempo, pode ser parte dos teus recursos, pode ser a tua atenção para abençoar alguém. Às vezes as pessoas precisam mais que nós as usamos e abramos o nosso coração para elas do que qualquer outra coisa. E a terceira coisa é obedeces e acreditas. Ou seja, tu te abres para que o sobrenatural de Deus venha acontecer. Tu esperas que Deus haja. Porque se tu não tiveres fé, és como... Lembra-se o que é que Tiago diz? És como água do mar que bate e volta para trás. Não esperes que alcançarás alguma coisa do Senhor. É importante nós, numa sociedade muito racionalista, muito lógica, é necessário incluirmos o sobrenatural de Deus. É fundamental, irmãos. Se nós não esperamos que Deus faça alguma coisa maior do que nós conseguimos fazer, desculpem, então estamos simplesmente aqui a ouvir boas lições de moral na igreja. Mas não estamos abertos ao que Deus vai fazer. Eu não sei... Eu sei as minhas necessidades. Eu sei o que eu quero de Deus para a minha vida nestes dias. Eu sei o que é que eu estou à procura de Deus, o que eu preciso de Deus. É algo que eu estou a buscar há muito tempo. É algo que eu estou a desejar do Senhor há muito tempo. É algo que eu acredito que Ele pode me abençoar no virar deste dia. Mas eu tenho de persistir em fé, entregando o pouco, que pode ser tudo o que eu tenho, para Ele. Mas desenvolvendo uma expectativa e uma fé daquilo que Deus pode realizar, através da minha obediência, através da tua obediência, através do teu pequeno passo, para que Deus faça o restante. Às vezes nós sempre olhamos para os outros, sempre pensamos nos outros, sempre nos desculpamos com os outros. Mas quando Deus fala contigo, Ele não está a falar com os outros, está a falar contigo. Está a falar contigo. E eu lembro quando Deus falou comigo aos meus 17 anos de idade, para em vez de ter o futuro que os meus pais queriam que eu tivesse, que era tirar um curso superior, ser doutor, engenheiro, quer que seja, eu decidi, e Deus colocou no meu coração, ser um pastor numa igreja, e ir para uma escola bíblica. E naquela altura, eu sei que foi a maior, facada que eu dei aos meus pais. Os meus pais não gostavam nada da ideia. Eles tínhamos feito um contrato, eles tinham feito um favor aos filhos, interessante, que era, eles, do dinheiro que nós lhes dávamos, que era basicamente todo o dinheiro que nós recebíamos do nosso ordenado, naquela altura era assim, e acho que hoje precisa voltar a ser um bocadinho mais assim, porque muitos pais são demasiado irresponsáveis ao darem demasiado aos seus filhos, pelo trabalho que eles têm, não exigirem nada de troca. Mas isso é outra história e é outra lição. Mas pronto, mas naquela altura eu entreguei, os meus pais tinham dinheiro guardado para mim. E quando ia para a escola bíblica nós tínhamos que pagar as contas. Tínhamos que pagar a nossa dormida e a nossa comida. Não vivíamos do ar. Nem na escola bíblica se vivia do ar. Precisava de dinheiro para pagar as contas. E quem éramos? Éramos nós. E a minha mãe fez questão de dizer, filho, se tu fores, tu podes ir. Mas não tiras nem um escudo do dinheiro que tu tens guardado. Eu disse, está o contrato feito, mãe. Eu vou e não tiro nenhum escudo. Eu fui. E há muita coisa que me arrependo, mas nunca me arrependi disso. Nunca me arrependi de obedecer a Deus e de ver Deus agir na minha vida, na vida da minha esposa. E porquê? Porque quando nós obedecemos, nós fazemos a nossa parte. E não te preocupes com a parte de Deus, que Deus vai fazer melhor a sua parte. Então tu obedeces, tu fazes aquilo que Deus te pede, tu mudas a tua vida, tu
se tens um relacionamento, tens que pôr em ordem, depois o relacionamento em ordem. Se tens que perdoar alguém, tu perdoas aquela pessoa. Se tens alguma dívida, tu resolves a tua dívida. Ou seja, tu não passas por cima dos teus problemas, tu resolves a tua parte. E quando tu resolves a tua parte, Deus vai resolver o que Ele tem que fazer. Agora, muitos de nós metemos, desculpem a expressão, em encrencas, não é? Fazemos as vezes na vida, sem consultarmos a Deus, e depois dizemos, Deus está aqui, entregue tudo. Mas não era que eu fiz. E às vezes Deus não tem paciência o suficiente para misturar aquilo e de repente fazer algo novo, não é? Como o oleiro faz. Mas o meu encorajamento para ti, se calhar tu tens um desafio na tua vida, tens um problema, tens uma dificuldade familiar, pessoal. Tens algo que tens pedido ao Senhor para a tua caminhada com Ele. O que eu te quero encorajar neste dia é entregares tudo e confiares nele. Ele vai escrever uma história nova.